Então, o meu tópico ficou sobre teologia prática. Eu já tenho estudado teologia prática há vários anos, lecionado teologia prática, tenho lido bastante coisa, é uma área que me interessa bastante. E a teologia prática acaba sendo uma ferramenta de análise, de interpretação teológica. A teologia, que vocês estão percebendo, aqueles que já estão mais adiantados nos seus estudos, que a teologia ela tem uma série de complexidades, né? Ela não é, às vezes a gente, uma análise mais simplista da teologia, a gente acha que é fácil de entender a teologia, que todo mundo entende e etc. Mas não é bem assim. Na prática, você vai percebendo que a teologia ela exige da nossa parte método, né? Exige assim uma certa sequência de análise, né? E esses métodos eles vêm acompanhados de outras ferramentas também de análise. E principalmente nos tempos modernos é o diálogo com as outras ciências. Então, nós precisamos conversar bastante com a filosofia, conversar bastante com a sociologia. O mundo moderno, com os equipamentos que tem hoje de pesquisas arqueológicas, geográficas, etc., tem avançado muito, né? Eu me lembro, na minha época de estudante, a gente às vezes tinha uma enciclopédiazinha assim que tinha os destinos da humanidade naquela enciclopédia, né? Então a gente tentava explicar tudo a partir de uma enciclopédiazinha Boyer, não sei se você lembra, Marlon, dessa enciclopédiazinha, né? Então era o nosso livro de referência, né? Então hoje, assim, o avanço das pesquisas, o avanço arqueológico e o avanço das ciências são inegáveis, né? Eu acho que a gente tem essa geração tem ganhado muito, né, em termos de pesquisa e em termos de informação. Então, a teologia prática ela vem nesse sentido, Cantec. Nesses tempos modernos, a teologia prática vem fazer como que uma ponte, um berço, né, uma plataforma teológica para conversarmos com as outras ciências. Eu costumo dizer para os estudantes que, assim, no meu modo de ver, a minha análise teológica é um pouco mais conservadora. Eu sou um teólogo mais da Bíblia, né? Não gosto de aventurar muito por essas coisas que tem por aí. Então, eu sempre coloco a Bíblia no meio. Eu coloco a Bíblia, a teologia no meio. E a partir da teologia, a gente tem todos os outros desdobramentos. Então, a gente, numa análise arqueológica, nós vamos colocar a Bíblia como ponto de partida. Numa análise geográfica, nós vamos colocar a Bíblia como ponto de partida. Numa análise histórica, nós vamos colocar a Bíblia como ponto de partida. Numa análise psicológica, nós colocamos a Bíblia como ponto de partida. E assim sucessivamente. Hoje em dia, nós temos o advento da bioética, né, o avanço da bioética, que a gente até aconselha alguns de vocês estudarem, porque são temas bem atuais e bem contemporâneos, né? Mas sempre colocando a Bíblia como ponto de partida. A sua lente, né, os seus óculos, são os óculos das Escrituras, e a partir do conhecimento que você tem das Escrituras, aí você vai conversar com as outras ciências. A teologia prática, na verdade, ela surge mais ou menos aí por volta de 1810, na Alemanha. Um famoso teólogo, Aslembeck. Eu tenho o texto, depois eu não vou ficar lendo o texto para vocês, aí o texto vai ficar disponível para vocês no AVA, nas suas matérias e tal, e coisas assim. Eu fiz um pequeno artigo. E esse teólogo, segundo Calbart, era um dos teólogos mais inteligentes no século XIX, que ele constrói a plataforma da teologia prática para que a teologia pudesse conversar com as outras ciências. Basicamente, alguns eixos da teologia prática. A teologia prática, ela vai sempre analisar o contexto. Sempre vai analisar o que está acontecendo ao redor, numa perspectiva bíblica e teológica, né? Isso a partir de um teólogo bem conservador. Lógico que você vai pegar teólogos mais liberais, mais modernos, mais progressistas, assim, eles vão fazer uma análise, alguns vão até pegar a teologia prática e colocar ao lado das outras ciências. Mas um dos eixos da teologia prática é a capacidade de fazer uma leitura
ao redor, né, do entorno, do que está acontecendo ao entorno. Então, nós temos hoje aqui no Brasil situação de preparação para uma eleição presidencial. O que a teologia nos fala sobre isso? Nós temos a questão a respeito da vida, né? O que a teologia nos fala sobre isso? O professor Marlon vai falar daqui a pouco sobre a mulher, né? Então, o que a teologia nos fala sobre isso? Então, a teologia prática lembre-se sempre, quando você falar em teologia prática ou estudar teologia prática, você vai fazer análise de contexto, do que está acontecendo ao redor. Esse é o primeiro eixo da teologia prática. A teologia prática, o segundo eixo, ela vai te ajudar para você construir uma análise pastoral. A teologia prática vai te ajudar a partir principalmente das cartas de Paulo, dos enunciados pastorais ensinados pelo apóstolo Paulo. A teologia prática vai ordenar os seus pensamentos a esse respeito. E ela vai criar uma plataforma de análise pastoral para que a comunidade da fé possa, então, entender a respeito desses conceitos. Então, a teologia prática vai te ajudar a fazer uma plataforma mais bíblica, né? Mais para o que é ser um pastor, uma pastora, um homem de Deus, né? Com humildade, com disposição para servir, né? Para prestar um serviço para a sua comunidade e etc. Uma outra coisa que a teologia prática vai te ajudar, ela vai te ajudar para você organizar o seu plano de ação. Quem trabalhou com teologia da libertação vai lembrar do método hermenêutico famoso, né, do ver, julgar e agir. Tem um argentino aqui, né? Ver, julgar e agir. A teologia prática vai, assim, fazer uma interação um pouco mais assim, objetiva, né? O que está acontecendo, o porquê que está acontecendo e o que precisa ser feito para resolver. Isso é ver, julgar e agir. Então, é o método hermenêutico prático, clássico, né, da teologia da libertação, o pessoal da missão integral, muita gente transitou nesse sentido. E o quarto eixo da teologia prática é que a teologia prática ela trabalha com a praxis. O que é praxis? Praxis é a reflexão junto com a ação. Então, você entende o que está acontecendo, você vai analisar, você vai pesquisar o que está acontecendo, trabalhar os conceitos, e a partir dessa reflexão, você vai fazer alguma coisa. Então, você não sai fazendo de uma forma intuitiva. Então, você precisa de bastante base conceitual para que você possa ter uma ação um pouco mais planejada. Às vezes vai gastar, porque às vezes a gente, na teologia, principalmente os mais jovens, eles são muito afoitos, né? Então eles já querem tirar uma série de conclusões, ler um texto daqui, um texto dali, textos soltos e cortados, textos de terceira, quarta mão, né? Por exemplo, tem já 5 pessoas que escreveram a respeito daquele assunto, né? Não vai para as fontes primárias, etc. E aí vai tirando conclusões assim precipitadas, João. Isso não, a teologia prática vai te dizer o seguinte: você pesquise, depois que você pesquisou, tire algumas conclusões. Então, isso vai te ajudar bastante. Isso eu acho que acaba prevenindo um pouco a gente desses recortes teológicos que são, às vezes, bem absurdos que nós vemos por aí. Então, como iniciação, né, para despertar você para o tema da teologia prática, eu acho que isso é o suficiente. Eu acho que é um avanço na teologia, que cada vez mais nós temos autores escrevendo sobre isso, escolas já em suas grades mesmo. Aqui nós tivemos um bom tempo, nós tínhamos uma matéria, teologia prática. Já tem vários livros aqui no Brasil, alguns centros de referência na teologia prática. A Faculdade Este, lá em São Leopoldo, que tem vários autores que têm escrito. Por exemplo, aqui no meu artigo eu citei principalmente tem um livro do Clodovis Boff, que foi meu professor, né, de teologia prática, e também o Lothar Hock, não sei se o Marlon conhece, né, que ele escreveu o livro O Lugar da Teologia Prática como Disciplina Teológica, e também o Schneider, Christoph Schneider, que ele fala sobre aspectos históricos e concepções contemporâneas da teologia prática. Então é um tema muito interessante. Quem sabe vocês peguem gosto por esse tema e quem sabe até escrevam uma monografia sobre isso aí. Ok?